Olá, meu povo! Quero compartilhar com vocês hoje sobre disciplinas espirituais. A palavra disciplina parece tão negativa e ela tem uma conotação, às vezes, que parece e a gente se identifica com questões lá do passado, quando a gente lembra quando o pai ou a mãe, por alguma coisa que a gente errou, e eles nos disciplinavam. E a gente vai crescendo com essa impressão de que disciplina tem a ver com algo ruim, pesado, difícil de ser aceito. Falando sobre disciplinas espirituais, quando você se torna um adulto, você percebe que uma pessoa disciplinada, na verdade, ela se torna uma pessoa que conquista muito mais coisas, que avança, que cresce e que, diante das situações, ela se posiciona. Por isso que a disciplina precisa ser revista ou, de alguma forma, repensada para que a gente possa olhar ela no fator de que realmente ela pode ser uma grande bênção para nós. A disciplina espiritual não é diferente. Quando a gente amadurece, a gente começa por um processo de santificação. E esse processo de santificação é um processo onde a gente cresce no conhecimento de Jesus e começa a trabalhar para ser mais parecidos com Ele. E ao pensar em disciplina, eu logo penso numa disciplina que é uma das coisas mais difíceis, quando a gente é disciplinado na dieta e no exercício físico. É por isso que tantas pessoas, elas desistem tão facilmente de uma academia, uma caminhada, uma corrida na rua, ou entram em dietas e elas acabam desistindo no meio, não cuidam da sua alimentação. Eu digo isso porque na nossa própria casa, a gente sempre lutou com essa questão da dieta, de uma reeducação alimentar, e a gente tem aprendido nos últimos anos a sermos disciplinados realmente com isso. Mas em um momento virou a chave. Quando uma situação difícil, uma doença, a Covid, chegou lá em casa e o médico disse: olha, você vai precisar fazer exercício físico. E a Naine, que não gostava de nenhuma atividade física, ela decidiu, como esposa, me acompanhar nisso. As primeiras vezes, pedalando, ela acabou desmaiando no meio do caminho. E era uma vergonha diante das pessoas que estavam ali. O carro vinha buscá-la e ela acabava pensando: não vou recomeçar. E é difícil para se disciplinar a gente recomeçar. E o fato é que depois de alguns meses ela permaneceu pedalando e o resultado foi que isso se tornou um hábito para nós. Ao ponto de nós subirmos a Serra do Rio do Rastro de bicicleta, porque a disciplina gerou um prazer, uma alegria, uma constância. Depois nós vimos na nossa própria casa o nosso filho mais novo entrando num processo de disciplina de ir para a academia, fazer musculação, ao ponto dele decidir ir para o fisiculturismo. E isso gerou nele, então, uma disciplina de alimentação, porque é um esporte de alta performance. E eu vi esse menino levantar cedo e se esforçando para cuidar da sua alimentação, levando marmitas para o cursinho e se esforçando na academia para o dia da competição. Disciplina espiritual fala sobre isso, você abraçar um projeto, você acreditar tanto naquilo ao ponto de você fazer aquilo acontecer de forma constante e muitas vezes permanente até que venha o resultado. E quando o resultado vem, te traz alegria, prazer, satisfação, e as outras pessoas começam até mesmo a se inspirar na sua disposição em permanecer. Por isso, a disciplina espiritual é a mesma coisa. Quando a gente cuida da parte espiritual, muitas vezes a gente vai cair no meio do caminho, a gente vai desistir, muitas vezes a gente vai precisar pedir socorro para que a gente possa continuar, mas quando a gente permanece, e isso é um processo, santificação é um processo, disciplina espiritual também é um processo. E eu quero encorajar você a ter um estilo de vida com disciplinas espirituais. E eu quero falar sobre algumas delas hoje. Ninguém começa sendo perfeito nas suas disciplinas espirituais. Ninguém começa realizando coisas que impressionam, porque como o físico precisa de um processo para se adaptar a uma dieta, como os músculos precisam de um processo para ir pegando cargas maiores, como o corpo físico precisa de um processo para ir pegando cargas maiores na musculação, assim também é a parte espiritual. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse processo que nos leva a ter disciplinas espirituais. A palavra de Deus diz em Tito
capítulo 2, versículo 11 e 14 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, nos dias de hoje, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, Deus nos chamou para viver uma vida de renunciar coisas do passado, um velho estilo de vida, entrar num processo que agrade a Ele, e Ele mesmo nos prepara, Ele mesmo nos chama, porque Ele tem interesse em nos ter por toda uma eternidade, até que o dia que a gente vai se apresentar a Ele, santos e inculpáveis. E é por isso que, ao olhar para disciplinas espirituais, é o preparo do coração, é a disposição do nosso ser para se tornar parecido com Jesus. E uma das coisas que na disciplina espiritual nós precisamos ter, a primeira delas, é meditar na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não pode ser vista apenas para ler, apenas para fazer uma leitura corrida e você ter conhecimento histórico, teológico. É mais do que isso. Disciplina espiritual é quando você medita na palavra. Ela é nossa fonte. É a fonte inspiradora, a fonte de Deus para nós. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável para nós. Toda a Escritura diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir e para educar você na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De novo, a palavra de Deus, quando você medita nela, quando você encontra nela tudo o que você precisa. E sabe como a gente pode fazer esse processo de meditação na palavra? É quando você pega o texto e você não está lendo ele apenas para cumprir uma leitura bíblica cotidiana, ou você dizer, não, eu li a Bíblia em um ano, é mais do que isso. É importante a gente conhecer as Escrituras, mas o processo de disciplinas espirituais tem a ver com uma meditação. Quando você pega o texto bíblico e você abre no Salmo, ou você está lendo as Escrituras e você diz, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nas Escrituras? E de repente, naquele momento da tua leitura, aonde você estiver, seja em Gênesis ou em Apocalipse, você encontra Jesus ali naquelas páginas e você diz, uau, minha alma está sedenta por mais de Deus, minha alma quer mais de Cristo, e aquilo começa a se tornar vida para o teu coração, e você para na tua leitura e você se derrama na presença de Jesus e aquilo toca o teu coração. Ou quando você não tem palavras para orar e na meditação da palavra de Deus, você está ali naquele momento tendo as suas orações na palavra de Deus. Às vezes o que você está orando é sobre a vida de Abraão e de repente você para e você diz, Senhor, me ensina a ser teu amigo como o Senhor era de Abraão. Às vezes você está lendo sobre Esther e você diz, Senhor, me ensina a ter o coração como o de Esther, que fraqueja no meio do caminho, mas se levanta porque reconhece quem tu és. Nas Escrituras você começa a meditar para o teu próprio coração. Isso é uma disciplina espiritual. Por isso eu encorajo você, nunca deixe que a palavra de Deus seja apenas uma leitura cotidiana, mas que as Escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, seja para você todos os dias, mesmo que seja uma pequena porção, todos os dias, um lugar onde você vai encontrar Jesus. A outra disciplina espiritual tem a ver com a oração. Nós não vivemos com pessoas que nós amamos sem conversar com elas. E a oração não é um lugar onde pessoas famintas, sedentas e religiosas vão ter um tempo com um Deus distante. A oração é mais do que isso. A oração é um lugar onde as pessoas têm encontros com Deus, encontros de diálogo. Diálogo são duas pessoas falando. É por isso que a oração é mais do que você chegar a entregar todos os seus pedidos para Deus
fechar o período de oração e ir embora. Tempo de oração é quando você ora, mas você ouve a Deus. Você diz, eu tenho isso para apresentar diante do Senhor. O que o Senhor tem para falar comigo? E você espera o Senhor falar com você. Todos os dias, quando nós entramos nesse lugar como uma disciplina, lembra, na academia, para você criar algum tipo de músculo, você precisa ter uma disciplina. Não se cria no primeiro mês, no segundo mês, no sexto mês. O período de oração também é assim. Você vai tendo encontros diários com Deus. Eu tenho uma experiência tão tremenda nesses períodos de oração, porque, de fato, quando a gente aprende a orar do lugar de pedir. E quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a orar no lugar de relacionamento. Eu quero ter um relacionamento com Deus. E hoje mesmo, o dia que eu gravo isso para vocês, eu tive uma experiência hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava num momento de oração e a semana toda no meu momento de oração foi bom, conversei com Deus, ouvi Ele em algumas coisas, mas parecia que Deus não estava querendo falar muito comigo. E de repente, depois de uma semana nesse lugar persistente de disciplina, gastando tempo no lugar de oração, de repente Deus vem com uma doce voz e fala de forma muito especial. E é nesse lugar onde a gente permanece, como eu contei para vocês sobre o pedal, como eu contei para vocês sobre a academia, a gente permanece e daqui a pouco você vê um resultado espiritual. Assim também é o tempo de oração. Não desista quando você não sente. Não desista quando você não ouve. Não desista quando parece que Deus está calado. Por isso, permaneça. E a palavra de Deus diz, e quando vocês orarem, Mateus 5,5, mas quando você orarem, Mateus 6,6, e diz, e quando orarem, nunca está dizendo assim, ó, talvez se você orar, mas quando você orar. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ei, a oração faz parte da vida de vocês para vocês conhecerem o Pai. E por último eu quero falar sobre a disciplina do jejum. Lembra? Meditação na palavra, tempo de oração, mas a disciplina espiritual também nos leva a jejuar. Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ele diz assim, quando vocês jejuarem, não é se vocês jejuarem. Jesus está dizendo, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Jejum não é para que os outros fiquem vendo e você passando por aquele suplício, aquele desespero de quem tá jejuando. Pelo contrário, em verdade lhes digo que aqueles que fazem todo esse show porque estão jejuando, eles já receberam a sua recompensa, que é os outros terem misericórdia deles. Mas Jesus diz, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, que em secreto lhe vê e em público lhe recompensará. Quem recompensa as disciplinas espirituais é o próprio Deus. E o jejum é esse lugar onde a gente abre mão de coisas que são prazerosas, que são cotidianas nossas, para poder servir um propósito maior. Cumprir um chamado de Deus para a vida cristã. O jejum, na verdade, é um lugar de conexão para com Deus, um lugar de relacionamento, mas também um lugar onde a gente vence grandes batalhas. Quando a gente separa de um tempo nosso para jejum, quando a gente separa um tempo para jejuar, coisas poderosas acontecem, guerras espirituais são travadas e a gente entra num lugar de poder de Deus. O jejum, ele é um lugar onde você conhece mais o Senhor pela fraqueza da sua carne. E é nesse lugar que nós estamos preparados para viver uma vida de disciplina. No começo é difícil, não é tão gostoso, não é tão agradável, mas quando a gente permanece, Deus nos recompensa. Eu encorajo você, entre em processo de disciplina espiritual. Talvez você precise aumentar o teu tempo de oração. Talvez você precise ler a Bíblia com um lugar de meditação e não apenas de conhecimento. E talvez você precise entrar num lugar onde você vai jejuar para você ouvir a voz de Deus e para você vencer algumas batalhas espirituais. Deus abençoe a sua vida, que você possa encontrar nele tudo o que você precisa, porque quando você não tem mais fome das coisas de Deus é porque você já começou a adoecer. Só o doente deixa de ter fome. Quem é saudável come de forma equilibrada e tem prazer naquilo que come. Que você possa ter fome de Deus, que você possa experimentar nele tudo o que ele tem para a sua vida. Deus abençoe.